Narra o evangelista João, no capítulo 4 do Evangelho, uma passagem de Jesus, onde Jesus pede água para a mulher da Samaria. O samaritano, ele era considerado um ser impuro, né? Por que impuro? Porque havia uma miscigenação entre raças e os judeus não acreditavam que isso era possível. Então, quem fazia esse tipo de união era considerado uma raça impura. E Jesus, como ele vem e muda tudo que era a tradição, ele pede para a mulher da Samaria o quê? Que ela desse água para ele. E ela se espanta, né? Como pode um judeu pedir água para uma mulher samaritana? Mas ele vai e reforça que ele quer essa água. E diz para ela o seguinte: quem beber dessa água jamais terá sede. E complementando, ele diz a seguinte situação, ou a seguinte frase: chegará o tempo de amar a Deus em espírito e verdade. E acrescenta: Deus é espírito. Olha que profundidade. Chegará o tempo de amar a Deus em espírito e verdade, e Deus é espírito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz o seguinte para nós, olha só. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Alguém que consegue ver Deus? É fácil? Não, né? Mas a gente vai, ao longo, buscar entendimento para que a gente possa compreender bem toda essa dinâmica e toda essa passagem. O capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que está sendo estudado aqui, fala justamente do quê? Das bem-aventuranças e bem-aventurados os puros de coração. E no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. O que isso tem a ver com puro de coração? Agora é que a gente vai começar uma linha de raciocínio para que a gente possa compreender essa mensagem de Jesus e como chegar a isso. Como chegar aonde? A essa pureza de coração. E para isso eu vou buscar o recurso daquilo que o Evandro falou aqui um pouquinho, sobre o livro dos Espíritos. Todo mundo lembra que esse livro foi trazido por toda uma equipe espiritual, chefiada pelo Espírito da Verdade. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13, onde ele diz que enviaria o Consolador, que nos revelaria toda a verdade. Então o Kardec faz a seguinte pergunta, questão 244. Os espíritos veem a Deus? Consegue ver Deus? Isso é uma pergunta. Porque a gente acha que ao desencarnar vai ver quem? Deus, né? Desencarnou, acha que vai ver Deus. Só que isso é um ledo engano. É um ledo engano. Então ele pergunta, os espíritos veem a Deus? A resposta é, somente os espíritos puros, superiores, que já atingiram esse patamar, veem e o compreendem. Olha a resposta. Veem e o compreendem. Os espíritos inferiores, que somos nós, a gente tem uma vaga lembrança. Olha só, a gente tem um mero sentimento, uma percepção. Então não dá para a gente chegar nesse ponto. Na questão 76, o Kardec faz outra pergunta, né? Se os espíritos são seres à parte da criação. E a resposta é, são seres à parte, inteligências incorpóreas, habitam o mundo além do mundo material. E qual a finalidade da encarnação? Alguém sabe? Não. Porque a gente vai falar de escândalo, né? Se Jesus diz que é necessário o escândalo, a gente precisa entender esse contexto de escândalo, entender a necessidade do escândalo, o porquê do escândalo,
para que a gente possa fazer o quê? Se libertar. Porque escândalo é bom? Qual o contexto do escândalo? A gente imagina que escândalo é alguém chegar aqui e rodar a baiana, não é? Alguém fazer alguma coisa aqui que vai chamar a atenção. Isso seria um escândalo. Na nossa visão. Jesus não falava nada disso. Jesus falava de outro escândalo. Aquele que escandaliza a sua própria consciência. É desse que ele está falando. É nesse contexto que ele está dizendo. Então, qual a finalidade da reencarnação? Tem uma finalidade, que é a questão 67. Pode falar. O primeiro ponto é expiação do passado. Ele vai expiar o seu passado para chegar nesse ponto. Aonde estaria a justiça de Deus se não fosse dessa forma? Isso está na questão 67, para quem quiser. Questão 66, o Kardec pergunta, e o espírito que ainda não atingiu a perfeição, o que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer se ele não atingiu a perfeição? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. Então, o que seria expiação? O que seria expiação? Porque é necessário expiar o seu passado. Aí Jesus diz para nós assim, ó, semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Como a gente não entende muito esse processo, a gente continua fazendo o quê? Semeando, dor e sofrimento. Então aquilo que eu faço para o outro, eu penso que estou fazendo para o outro, não penso? Na realidade, estou fazendo, sabe para quem? Para mim. Então, o que é um processo de expiação? Expiação é consequência do ato cometido. Então, aquilo que eu fiz para quem? Para mim. E como é que eu aprendo? Sentindo na pele, na carne, aquilo que eu causei para o outro. A gente está estudando o livro dos Espíritos, chegamos no finalzinho, né? Questão 1018. Mas na questão 998, o Kardec faz a pergunta se a expiação se dá no mundo espiritual ou no mundo físico. Qual é a resposta? A expiação se dá no mundo físico. É aqui que nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. É aqui. Então aqui nós vamos expiar o nosso passado. E se eu não fizer direitinho? Não, mas e aí como é que faz quando eu passar para o mundo espiritual? Ou alguém acha aqui que vai virar semente? O seu corpinho vai ceder moléculas e átomos para um novo corpo em formação. Mas você, essência divina, você, espírito imortal, o que vai acontecer com você quando você abrir a mão desse processo aqui e aportar na vida verdadeira? Porque depois eu vou entrar nessa parte. Se você não fez o que você devia, você vai participar de um processo de consciência de culpa, remorso. E tem muita gente que se engana demais, não se engana? Porque quando acontece, né, o fenômeno chamado morte, que na realidade morte não existe, mas é um processo de desencarnação, o que as pessoas normalmente dizem? Coitado, descansou, não é isso? Coitado, aí que começou. Não tem descanso, isso é uma ilusão, porque o corpo físico parou, mas a essência continua. Então Jesus diz para nós o seguinte, se o teu olho é motivo de escândalo, o que você faz com ele? Arranca o olho. É melhor você entrar na vida, ele fala, é melhor entrar na vida, né, caolho, do que esse olho te levar para onde? Para um processo de dor e sofrimento, que as pessoas chamam de inferno. Inferno não existe, lá nem está dizendo isso, está dizendo Gena, que era um lugar de sacrifício antigo, dos povos antigos. Se tua perna é motivo de escândalo, faz o quê?
arranca a perna. Isso é sentido figurado, senão pensa embaixo, nossa, vou pegar uma serra e vou cortar minha perna, vou pegar e vou tirar. É loucura isso, né? Tem gente que leva tudo ao pé da letra e vai pensar nisso mesmo. Se a tua mão é motivo de escândalo, ele está dizendo isso. É melhor você entrar na vida sem a mão. Então ele está dizendo o que para nós? Aquilo que é motivo de escândalo, aquilo que é motivo de erro, de dor, de sofrimento, são os nossos sentimentos. Porque é o sentimento que gera a ação. A ação não vem sem o sentimento. Vem primeiro o pensar, o sentir e o agir. Então ele está falando do quê? Do sentimento. E o que normalmente nos faz o sofrer é a nossa ignorância. Ignora, não sabe. E como nós somos seres criados simples e ignorantes, todos somos criados simples e ignorantes. Quanto espírito, mas criado à imagem e semelhança de Deus, o DNA divino. O DNA divino habita em quem? Em você. Então você é perfeito no sentido de espírito, porque você não muda. Mas em termos de conhecimento e experiência, muito baixo. Começa o processo. Esse processo começa onde? Alguém lembra? Vamos na questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao anjo, tudo se encadeia. É Jesus dizendo para nós assim, vós sois deuses, farei o que eu faço e muito mais. Quando? Quando você aprender. Então o que a questão 540 diz para nós? Que os espíritos agem em todos os fenômenos do mundo moral e do mundo físico. Mas quem age com consciência? Quem sabe? E tem aqueles que são simplesmente instintivos, conduzidos, porque não tem ainda a consciência. E essa consciência se dá quando? Quando que essa consciência começa a se dar? Quando o espírito se individualiza. Olha só, quando o espírito se individualiza. E aí, a partir daí, ele começa o processo aonde? No reino nominal. Enquanto ele não atinge, ele não é individualidade, ele não tem consciência. Por isso que você pega o animalzinho, ele não tem consciência dele. Ele começa um processo de dor, mas ainda não é um processo de consciência. Não tem pensamento contínuo, não tem essa referência. Começa onde? No estado nominal. E no animal nós desenvolvemos qual instinto? Alguém lembra ou não? Instinto de preservação. O instinto de preservação, ele é o pai do egoísmo. Do egoísmo. Então o egoísmo se sobrepõe. Ó Jesus lá. Aquilo que é motivo de escândalo, arranca. Então, o egoísmo se manifesta através das nossas atitudes. É ali que eu mostro. E aí vem um outro sentimento que é filho do egoísmo, que as pessoas acham que é o contrário, mas não é. Primeiro o egoísmo, depois o orgulho. Então, como nós somos seres ainda muito materializados, a gente se deixa levar por qual sentimento? Os dois. Os dois. E aí lembra, todo mundo lembra daquela frase que ficou marcada, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Lembra disso? E ainda o tom ainda carioca, né? Ainda colocou o carioca como aquele ser que gosta de levar vantagem em tudo. Isso é a grande ilusão da vida. Porque aquilo que eu acho que eu estou levando vantagem, eu estou gerando uma grande desvantagem para o espírito imortal. Levando uma grande desvantagem. Então o escândalo se faz necessário por quê? Para que eu possa compreender em mim as minhas ações. E aí o que aconteceu? Lembra que a gente falou? Passou para o lado de lá, né? Mudou de vibração, mudou de atmosfera. Você continua, você é essência divina. Seu corpo fica. O estado de perturbação, alguém lembra quanto tempo ele demora, não? Ou alguém sabe o que é estado de perturbação? Estado de perturbação é o tempo que o espírito demora para tomar consciência que está desencarnado.
que morreu, né? Isso pode demorar 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos, centenas de anos. Porque o tempo no mundo espiritual ele é totalmente diferente do tempo como nós imaginamos. Então, quando eu tomo consciência do mal que eu fiz para quem? Para mim, causando mal no outro, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e reparar esse mal. E a lei divina faz com que nós vivamos a experiência necessária para o nosso próprio aprendizado. Então, se eu fui uma pessoa que judiou muito do meu pai e da minha mãe, o que vai acontecer numa próxima encarnação? O que vocês acham? Vou ter um filho bonzinho? Um filho que vai me agraciar? Não. É o processo natural. Eu vou ter um filho, provavelmente, que vai fazer eu sorver do quê? Do meu próprio veneno. Isso é bom ou ruim? Mas como é que a gente vê? Ruim. Porque a nossa visão é uma visão imediatista. Nossa visão é essa visão imediatista. Então o planeta Terra tem uma finalidade fantástica. Colocar o espírito nas provas e expiações que ele necessita. Para quê? Para o seu próprio processo de evolução. Mas nós estamos falando aqui de bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. E para chegar nisso, eu preciso viver todas as experiências que a matéria me oferece. Para aprender com meus próprios erros. Porque aquele ditado, né, ninguém nasceu sabendo, ele tem pontos positivos e pontos negativos, porque o espírito superior já nasceu sabendo. Porque ele já traz nas ideias inatas todo o seu arcabouço que ele aprendeu em vidas, ou melhor, em existências anteriores. E aqueles que ainda não sabem, precisa fazer o quê? Aprender. Então, a vida nos oferece essa oportunidade maravilhosa de aprendizado. Então, eu aprendo com os próprios erros. Quando eu erro, qual deveria ser a minha atitude? Por que eu errei? Mas não ficar lamentando o erro. Não ficar me culpando pelo erro. Porque quando a gente erra, o sentimento de orgulho faz o quê? Não te permite que você erre. Como o sentimento de orgulho não permite que eu erre, ele faz o quê com o meu irmão? Age da mesma forma. Eu não aceito que eu erro e não aceito o erro de ninguém. E a partir daí, eu vou gerando o quê? Um processo na minha mente, no meu emocional, de culpa. Porque eu não posso errar. Não, se eu errei, é porque eu ainda não sabia. Mas não é o saber do campo do intelecto. Porque o saber do campo do intelecto é fácil. É fácil no campo do intelecto. Mas e no campo do sentimento? Você consegue controlar seu sentimento? Você consegue controlar seu pensamento? Olha como nós estamos distantes. Então vamos lembrar da questão 244? O espírito puro, ele consegue ver a Deus, porque ele o compreende. Alguém aqui compreende Deus? Consegue compreender? Não, não tem como. Nos falta sentimentos, a gente não tem. Então nós vamos elaborando isso ao longo do processo de aprendizado. Então o escândalo é bom ou ruim? Bom. Nossa, então alguém te pega lá na rua, te dá um tiro na cara, é bom? Olha o contexto. Alguém chega lá fora, né? E faz isso com você. É bom ou ruim? Para quem recebe o ato, quanto espírito imortal,
ele se liberta do quê? Da expiação, da culpa. E se ele não perdoou? Aí enrosca tudo no meio de campo, não enrosca? Porque aí ele continua preso àquilo. Mas e se ele já percebeu que ele se liberta da consciência de culpa? Para ele é o quê? Ele volta para o mundo espiritual, quites com a própria consciência. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. O que é que ele faz? Assume a responsabilidade. Mas então Deus não é justo? Porque vai fazer alguém mal para fazer isso? O que vocês acham? E aí? Como nós somos espíritos ainda muito ignorantes e instintivos, quer ter um exemplo prático? A gente já comentou isso, mas vale a pena repetir. Alguém tem algum cachorro dócil aqui? Tem dócil? Um cachorro bem dócil? Deixa ele 5 dias sem comer. Aí depois você vai para a comidinha para ele e para um outro que está do ladinho dele a mesma comida. O que vai acontecer? Ele vai deixar o outro comer na boa? Por que não? Porque o instinto se sobrepôs aonde? A razão. Então, olha só, como nós somos espíritos ainda muito atrasados, a finalidade do planeta Terra qual é? Finalidade do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, no processo de expiação, ainda a ignorância se sobrepõe ao quê? A razão, ao sentimento. E aí, eu me deixo levar pelo sentimento. Então, a partir desse momento, eu não respeito o direito de ninguém, porque o egoísmo está onde? É meu e é meu. Não, mas não é seu, é do outro, não importa, eu quero. Eu quero. E aí eu não respeito o direito de ninguém. Ou vocês nunca viram ninguém fazer isso? Por que existe o assalto? Por que alguém assalta alguém? Por que alguém rouba alguém? Qual é o sentimento dele nessa hora? É o sentimento de satisfação da sua própria necessidade. Aquilo que ele acredita ser o quê? Direito dele. E o outro para ele, o que representa? Nada. Representa nada. O outro é um simples objeto. Ele não tem valor. É que nem um animal. Você acha que ele vai estar preocupado com o outro animal e ficar sem comer? Não, ele vai simplesmente fazer a necessidade dele. Então dá para relacionar uma coisa com a outra. Dá ou não dá? Age como se fosse um animal. Por quê? Porque o instinto se sobrepõe à razão. Então o que nós vamos começar a desenvolver? Essa razão, que é o intelecto, que vai me permitir sentir o que realmente é bom para o espírito imortal. E aí eu começo a agir de que forma? De uma forma altruísta. Olha só, eu deixo de ser egoísta para ser altruísta. Isso é um processo de aprendizado, onde o instinto teve o seu papel. O instinto me trouxe até aqui, foi bom, mas a partir de agora, a inteligência tem que começar o quê? A se sobrepor. Porque eu preciso começar a desenvolver o lado espiritual. É o lado espiritual que você começar a se sobrepor ao lado material. Senão eu continuo vivendo como animal. Por isso que o escândalo se faz necessário. Então tem espíritos que estão ainda muito atrasados no campo do sentimento. Vocês lembram, né, que diziam que no final as portas do inferno iam se abrir? Lembra disso? Não? Escutaram isso alguma vez? As portas do inferno iam se abrir. Para quê? Para que essa galera fizesse o quê? Deus é justo ou não é justo? O que vocês acham? É justo. Todos têm oportunidade. E todo mundo que estava estudando aqui lembra da questão final lá, lembra?
que dizia aquela questão final? O reino do bem vai prevalecer num dia sobre a terra? Qual era a resposta? Sim. Quando? Quando todos que aqui habitarem viverem a lei de Deus. Viver a lei de Deus. Isso é um homem de bem. Questão 918, lembra o nome de bem? Aquele que vive a lei de Deus. E a lei de Deus está onde? Na consciência. Não está escrito em livro nenhum. É à medida que eu vou me conscientizando do que sou. Quando eu começo a compreender o que sou, qual é o meu papel aqui, eu começo a vivenciar a lei de Deus. Porque o bem que me faz bem é o bem que faz bem para quem? Para o meu semelhante. É quando a caridade não tem nenhum tipo de interesse, não tem mesquinharia, é o bem que te faz bem. Então esse é um processo do quê? De conscientização. A partir do momento que eu não me vingo mais, olha só, eu não me vingo mais, eu começo a melhorar quem? Eu interrompo o ciclo. E aí o escândalo vai deixando de ser necessário. Porque naquela questão que nós lemos, o que vai acontecer com essas pessoas que não querem mudar? Coração duro, faço, continuo fazendo. Vai acontecer o quê? A morte ceifa todo dia, lembra disso? Todo dia, né, o fenômeno morte vem e vai ceifando. E esses espíritos endurecidos vão fazer o quê? Porque não querem ser puros de coração. O coração é uma bomba. É um órgão. Mas ele expressa o sentimento. Então, o sentimento de amor tem que começar a prevalecer. Amor por quem? Por si mesmo. Por si mesmo. Então, nós já compreendemos que o instinto de preservação, ele é bom. Mas quando ele se sobrepõe à razão, aí eu preciso ter o quê? Equilíbrio e dominar. E não me deixar levar. Porque é isso que faz com que a gente fique dando volta e não saia do lugar. Eu continuo caindo nos mesmos erros. Continuo fazendo as mesmas coisas. Não quero melhorar. Não tem problema nenhum. Nenhum. Só que você vai cada vez mais atrasando a sua própria felicidade, a sua evolução. Porque o egoísta quer ser feliz. Quer ou não quer? Mas ele quer ser feliz de uma forma errada. Porque ele acredita que ser feliz é ter as coisas dos outros para ele. Não importa. Ele quer a qualquer custo. E ele está fazendo o quê? Errado. Ser feliz não é ter. Ser feliz é ser. Olha a diferença. Ser. E ele vai aprender isso às custas do seu próprio sofrimento. Vai sofrer. E à medida que ele vai sofrendo, ao longo das existências, ele vai aprendendo um processo natural. E para ser puro de coração, eu preciso chegar a espírito puro? Preciso? Não necessariamente. Eu posso começar quando? A partir do momento que eu começo a ter consciência. Consciência do certo, consciência do errado. É errado, não faça. Não faça. É errado. Ah, mas todo mundo faz. Você é todo mundo? Não. Vamos devagar. O processo de correção de quem? De nós mesmos. É certo. É certo. Faz bem. Lembra? Bondade, verdade e utilidade. Lembra disso? Então, é verdade? É verdade. É bom? É bom. É útil? É útil. Se não é, não dê valor, deixa para lá. Comece a mudar o campo emocional. Comece a mudar a vibração. Comece a criar energia boa e positiva. Porque lembra da questão 920? Né? A felicidade plena vai existir no planeta Terra?
É possível ser feliz aqui plenamente? Porque Jesus diz que não. A resposta é não. Mas, lembra do mas? Mas cabe ao ser feliz o quanto comporta a sua existência terrena. Levar a vida com simplicidade, encarar as coisas de uma forma mais leve e suave. O jugo leve, lembra do jugo leve? O jugo leve são as leis divinas, é a consciência da lei divina. É leve, porque a lei divina é para quê? Para levar a gente à perfeição, à felicidade. Então é isso, o jugo é leve e suave. Encare as dificuldades da vida, os problemas da vida com suavidade. Entenda que aquilo tem um propósito bom, benéfico, saudável, para levar o espírito ao processo de evolução. Então, é necessário que haja? É necessário. O planeta parece estar virado de cabeça para baixo, mas não está. Tudo está no lugar certo. A nossa interpretação que é errada. É só isso. Por quê? Porque todos os espíritos que estão encarnados hoje, todos, estão tendo lembra? Última oportunidade de ficar no planeta. E não é uma questão de concordar, de acreditar. Isso é fato. Quem vai ficar? Aqueles espíritos que começam a se melhorar. Aqueles que têm vontade de mudar. Aqueles que querem fazer algo diferente. Aqueles que querem um mundo melhor. Que não compactuam com o erro. Que não compactuam com o erro. Que não compactuam com as coisas que estão aqui equivocadas. Mas não vai brigar. Né? Porque não adianta brigar. Aí eu estou virando o quê? De novo, brigar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Herdarão a terra. Olha a profundidade disso. Herdarão a terra. Por quê? Porque é uma nova terra. Isso não é utopia, isso é realidade. É uma nova terra que vai vir no horizonte, que já se apresenta no horizonte. E a transição segue o seu curso. O sermão profético diz o seguinte, né? Que o amor de muitos esfriaria, que a fé de muitos esfriaria, porque no fundo não tem fé, não tem amor. Porque se tivesse, não perde. Aquilo que é seu, você não perde. Aquilo que o Espírito angariou, não perde. O Espírito não retrograda, ele só avança. Então por que o amor vai esfriar? Porque não tem amor. Porque tem uma falsa ilusão de que ama, mas no fundo só tem interesses. E quando o interesse não acontece, o amor deixa de existir. E por que a fé? Porque não tem fé. Porque tem uma crença sem solidez. E aí não adianta. Então, vai esfriar quem não tem. Vai perder quem não tem. Porque lembra da fé verdadeira? Qual é a fé verdadeira? Aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o processo de Deus para com seus filhos é um processo de educação, nunca de punição. Nunca de punição. Mas somente de aperfeiçoamento. E nós vamos colhendo e semeando, colhendo e semeando, colhendo e semeando, até entender o resultado da colheita e perceber o que? Eu preciso mudar o que eu estou semeando. Eu preciso mudar o que estou semeando. Porque a partir daí eu começo a colher as coisas boas. Mas esse processo de expiação não vai terminar nunca? Vai. Quando? Quando não precisar mais. Quando eu só fizer as coisas corretas. Quando eu só agir de acordo com a lei. Não faça o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, que é a lei áurea. Aí eu começo a melhorar. Aí eu começo a viver de uma forma diferente. Aí não tem mais sentido a dor. A dor é fruto ainda da inconsequência dos nossos atos. A dor é fruto da nossa ignorância.
A partir do momento que o espírito corrige a rota, corrige o rumo, corrige o caminho, a dor deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido, não se faz mais necessário. Não estou falando da dor física, não. Não estou dizendo da dor física, mas essa dor moral, aquela que te incomoda e não te alivia, aquela que não adianta tomar medicamento. É essa dor que a gente precisa se libertar. É a dor de estar inconsciente e fazer coisas equivocadas. Então, mude isso, é consciente. Consciente. Tenha consciência. Faça aquilo que vai te fazer bem. Bem. É isso que Jesus veio mostrar para nós aqui. Ele veio dar essa filosofia de vida e disse: bem-aventurados esses puros de coração, porque vão ver a grandeza do universo, vão ver a grandeza do Pai Criador, vão estar uno com o Pai, como ele diz: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando nós chegarmos a esse ponto, nada mais vai ser empecilho para a nossa própria felicidade. Olha que coisa fantástica. Isso, e esse poder está onde? Onde está esse poder? Aqui, está aqui, está aqui. Eu só preciso fazer o quê? Tirar o véu, tirar o véu, tirar a preguiça, tirar a falta de vontade. Lembra? Por isso que o Livro dos Espíritos é um manancial de ensinamento. 1018 perguntas fantásticas. Lembra da questão 909? O que ela diz? Que eu poderia superar as minhas fraquezas pela minha vontade? E aí ele fala: poderia, o que falta? Vontade. É só vontade. Vontade de ser melhor. Vontade de parar de sofrer. Mas para isso eu preciso corrigir o caminho, corrigir a rota, corrigir o rumo. Entender aquilo que realmente vai me fazer bem e deixar de lado aquilo que me faz mal. E a coisa mais difícil para a gente mudar, qual é? Alguém sabe, não? É um hábito. Mudança de hábitos. Por isso que o escândalo vai se fazer necessário. Porque vai fazer eu corrigir um hábito. E o hábito é aquilo que eu estou acostumado a fazer no campo mecânico, não presto nem atenção. Então, quando eu começo a corrigir o meu hábito, eu começo automaticamente a não necessitar mais disso. Não necessito mais do sofrimento e nem da dor, porque eu já estou no caminho. Eu já corrigi o rumo, já estou na direção correta. E a partir daí, eu só vou semear coisas boas, coisas belas, coisas positivas. E lembra da questão 113 do Livro dos Espíritos? Espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Vamos lembrar da questão 76 de novo, vamos repetir ela. Seres incorpóreos vivem além do mundo material. Lembra a passagem de Mateus, a passagem de João? Mateus fala que você vai entrar na vida. E João diz o quê? Deus é Espírito. E nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. Com todo esse cabedal aonde? De potencial em nós. O que precisa fazer? Desenvolver. Só desenvolver. Não reclame mais da vida. Elogie mais. Aquilo que te acontece, em vez de você reclamar, você agradece. Enxergue aquilo como uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade maravilhosa de mudança. Até a doença física vem para nos mostrar que a gente precisa corrigir a rota, corrigir o caminho, corrigir o passo. Por quê? Porque a partir daí eu domino. E não sou mais dominado. Olha só, nenhuma influência da matéria.
eu tenho domínio da matéria. Então a função do escândalo é fazer com que o espírito se melhore. Acorde para a vida. Mas não é acordar para essa vida, né? Não é essa vida. É acordar para a vida verdadeira, que é a vida do espírito imortal. Essa vida é nossa. Quem nos deu? O Criador. Porque em Deus não existe morte, existe vida. E Jesus diz assim, eu vim aqui. Ele dizendo, eu vim aqui para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância. E qual é o propósito? Entender que nós somos espíritos imortais, vivendo experiência material. Então aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade bendita, maravilhosa, chamada o quê? Presente, que é um presente divino, para que eu possa ser um ser melhor. Para que eu possa ser um ser que entende que todos somos iguais, que compreende que se eu tenho o direito de errar, o meu irmão também tem. Se eu não sou um ser perfeito, o meu irmão também é. E a partir daí eu trabalho a indulgência. Olha só, puro de coração precisa ser o quê? Indulgente. Eu passo a ser indulgente com as imperfeições alheias e vou corrigindo em mim, os maus sentimentos, os maus hábitos, os maus pensamentos, os maus costumes. Em mim eu corrijo e a partir daí eu vou me tornando um ser mais puro de coração. E sendo puro de coração, eu vou ser um bem-aventurado. E aí cai naquela passagem maravilhosa, como todas as outras. Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ame-se. Desenvolva amor por si. Trabalhe-se. Entenda-se. Compreenda-se. Eduque-se. Conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a Deus e o universo e serás bem-aventurado e puro de coração. E pela atenção. Obrigado.